Fala, pequeno gafanhoto. Eu me chamo Pedro Lima, sou professor de matemática. Neste vídeo iremos resolver a questão 19 da Estadual de Roraima do ano de 2022. Então, primeira questão de matemática da prova, uma questão que, como vestibulando, a gente fica num certo dilema existencial, que é o seguinte. Questão 19 perguntou assim: assinale a opção que apresenta uma raiz quadrada de i, da unidade imaginária i. Então, já que ele está pedindo uma raiz quadrada, você já entende aí pela gramática que deve ter mais de uma, né? Então você está percebendo que ele está querendo que você resolva essa equação aqui. Quer que você descubra qual é um número que, quando elevado ao quadrado, resulta em i. Então, no dia de um vestibular, você que é muito liso e escorregadio, você iria tentar resolver essa questão da forma mais simples possível. E eu acredito que a forma mais simples possível é testar de uma por uma. Pega cada alternativa e eleva ao quadrado. E vê qual alternativa, depois de elevada ao quadrado, resultará em i. Quando você fizer essa brincadeira, aí eu peguei e escrevi aqui cada uma delas ao quadrado, você vai perceber que é muito fácil observar que as três primeiras não vão resultar em i quando elevadas ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, i ao quadrado é menos i, e menos i ao quadrado, ou i ao quadrado é menos 1, e menos i ao quadrado também é menos 1. Então, letra A, B, C estão fora. O teste mais difícil seria levar a letra D e a letra E ao quadrado. Então, eu fiz essas duas contas para você. Você iria observar que a letra D resultaria em menos i e a letra E resultaria em i. Portanto, você ia marcar a letra E e conseguiu resolver a questão no dia da prova com apenas um entendimento. Entender que a resposta que eu irei escolher é aqui quando elevado ao quadrado dá i, né? Resulta em i. E claro, alguns outros entendimentos, né? Esse é o principal, mas os outros entendimentos, saber aqui o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, saber que i ao quadrado daria menos 1, né? Para que você consiga resolver essas contas. Mas seria uma ideia bem simples. Mas claro, quando eu resolvo uma questão assim, o primeiro, né? Primeiro questionamento é: e se não tivesse alternativa? E se eu não tivesse as alternativas como ferramenta para poder elevar cada uma ao quadrado? Aí, meu amigo, aí você entra então em lugares tortuosos. E eu vou tentar agora mostrar para você, né, tentar fazer um milagre aqui rapidamente e te explicar a segunda lei de Moivre, que, claro, eu estou dando uma aportuguesada monstruosa, né? Se escreve assim o nome do rapaz. E provavelmente não deve se pronunciar Moivre, né? Mas eu falo assim de forma ultra aportuguesada. Então agora eu vou tentar aqui fazer um milagre, que é te explicar rapidinho e sem exemplos iniciais o que diz a segunda lei desse rapaz. A segunda lei desse rapaz diz isso aí que está na tela. Calma, calma, né? Você vai ver que é mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. A segunda lei dele diz assim: quando eu estou te pedindo as raízes quadradas de z, então eu estou querendo resolver essa equação aqui. Eu substituiria o n por 2 e o z por i, né? No caso aqui da questão. E como que eu faço? Qual é a máquina, digamos assim, né? Qual é a ferramenta matemática que me diz todas essas raízes, todos esses números imaginários? A tática é o seguinte: você vai pegar esse z, vai escrever ele na sua forma trigonométrica, e aí você vai elevar esse z a 1 sobre n, porque elevar a 1 sobre n é como se você estivesse tirando a raiz enésima, né? Isso é conteúdo da primeira lei de Moivre. E quando você elevar o z a 1 sobre n, o módulo ficará elevado a 1 sobre n e o argumento ficará multiplicado por 1 sobre n. Mas como são n raízes, tem um detalhe que essa fórmula está te mostrando. E o detalhe é esse bem aqui. É o detalhe de que, se você, por exemplo, vai querer descobrir quem são as raízes cúbicas de 8, então você está querendo descobrir quais são os três números que, quando elevados ao cubo, resultarão em 8. Então, primeiro você vai escrever 8 na sua forma trigonométrica, que 8 é um número complexo, né? Um número complexo real. Depois de escrever 8 na sua forma trigonométrica, você vai elevar o módulo desse número aí a 1/3, né? E vai multiplicar o argumento que você descobriu por 1/3. Só que você vai adicionar esse 2kπ, onde esse k vai variar do 0 até n menos 1. Então, nesse exemplo que eu estou falando para você,
Se o meu expoente fosse 3, então significa que o meu k ia variar sendo 0, 1 ou 2. Quando você substituísse k por 0, você ia descobrir um dos números que, quando elevados ao cubo, dá 8. Quando você substituísse o k por 1, você ia descobrir outro número que, quando elevado ao cubo, dá 8. E quando você substituísse o k por 2, você iria descobrir o terceiro número que, quando elevado ao cubo, dá 8. Isso que essa ferramenta quer te dizer. Claro que se eu fosse te explicar isso numa aula agora, teríamos que fazer 249 mil exemplos, né? E aqui no vídeo eu só posso fazer um contigo. Então vou mandar bala, vou me diminuir aqui um pouquinho e vou me arrastar também para o lado aqui, né? Então, primeiro, eu quero resolver essa equação. Na verdade, nem vai precisar, né? Quero resolver essa equação. Dois números que elevados ao quadrado vão resultar em i. Escrevo i na minha forma trigonométrica. Então veja que lá no meu plano de Argand-Gauss, né, quando eu fosse desenhar o afixo do número imaginário i, ele estaria bem aqui, né? I no ponto 0, 1. Por isso, então, que esse ângulo é 90 graus, o seu argumento, né, que é π sobre 2 radianos. Então está aqui tudo escrito bonitinho e o módulo seria 1. Por isso que não tem aquele parêntese vezes 1, porque não precisa, né? Então agora eu vou pegar e vou elevar esse cara a meio, porque eu quero tirar a raiz quadrada dele. Então quando eu elevasse ele a meio, significa então que o 1, que é o módulo, seria elevado a meio. Não vai mudar nada, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo. Só que aqui nesse argumento ia acontecer esse detalhezinho aqui, ó. Eu ia acabar dividindo todo mundo por 2, mas ia aparecer o meu 2kπ. E aí, primeiramente, eu iria substituir o meu k por 0. Aí agora eu acho que eu vou precisar me arrastar um pouquinho. Quando eu substituir o meu k por 0, eu ia ter essa conta, que seria o meu W1. Aí depois você substitui, descobre, né, que π quartos seria 45 graus. Então você substitui quanto que vale o cosseno de 45 graus e o seno de 45 graus. Quando você fizer essa substituição, você iria descobrir a nossa primeira resposta. E essa primeira resposta bota o raiz de 2 sobre 2 em evidência, né? Observa que raiz de 2 sobre 2 é o mesmo que 1 sobre raiz de 2. E você descobriria, então, o que está escrito na letra E. E quando você substituísse o k por 1, aí a sua conta agora ia ficar um pouquinho diferente. Agora o argumento ia dar 5π quartos. E quando você fizesse a substituição desse ângulo aí, né, fizesse a redução ao primeiro quadrante e tal, você ia descobrir que era muito parecido com o que está na letra E, só que com menos, né? O que já era esperado, já que nós estamos atrás das raízes quadradas, então a gente já esperava que fosse mais ou menos uma mesma resposta, né? Então, note, pequeno gafanhoto, que se você não tivesse as alternativas e quisesse descobrir a resposta na tora, você ia andar por caminhos extremamente filosóficos, né? Ia ter que saber uma trigonometria refinada, ia ter que ter um entendimento refinado de números complexos. Assim, pelo menos refinado, supondo que a grande maioria dos que estão me assistindo pretendem fazer vestibular para medicina e não tem matemática como uma matéria específica, né? Então isso já é entendido como um conhecimento mais refinado. Tentei fazer esse milagre aqui de te explicar isso em um videozinho muito curto e só fazendo um exemplo, né? Mas lembrando que se você não gostou de nada disso, você poderia chegar na mesma conclusão usando a primeira resolução, eleva cada um ao quadrado, e ver qual que a resposta seria i. Beleza? Então essa é a solução da primeira, um cheiro no cangote, e até a próxima.